Olá, pessoal. O professor Tiago está por aqui. Nessa quarta-feira, o nosso objetivo é falar sobre as principais distinções, as principais diferenças entre prescrição e entre decadência. Ambas têm em comum a ideia do passar do tempo, de um prazo específico para ajuizamento de ações judiciais. Mas nós vamos ver que metodologicamente, sistematicamente, o legislador fez uma distinção terminológica que muito bem se adequa ao estudo desse passar do tempo, ao estudo desse prazo. Ora, nós tratamos o prazo como prescrição, ora, nós tratamos este prazo como decadência. Nós só precisaremos entender bem como é que se faz a distinção, quando se aplica prazo de prescrição e quando é que se aplica prazo de decadência. Antes, propriamente, de adentrar nessa aula, sistematizando o que é prescrição e sistematizando o que é decadência, o professor prefere recapitular rapidamente o que nós vimos e, para assim chegar no decurso de prazo, que está envolvendo o ajuizamento de ações judiciais no Poder Judiciário, ações judiciais essas que vocês, como advogados e como advogadas, como membros do Ministério Público, como membros da Defensoria Pública e como membros da Advocacia Pública em geral, poderão ajuizar no Poder Judiciário. Vejam que, tirando algumas exceções do Juizado Especial e da Justiça do Trabalho, nós não temos pessoas advogando em causa própria, cidadãos que não sejam advogados ou advogadas advogando em causa própria. Os cidadãos precisam recorrer ao serviço dos advogados e das advogadas para, então, se fazendo representar em juízo por esses advogados e por essas advogadas, para que, então, eles possam ajuizar processos e provocar os juízes e as juízas a proferirem as mais variadas decisões. Então, estará na mão de vocês esse poder postulatório. É poder, é pedacinho de poder, mas é poder. São poucos os que podem falar com os juízes, são poucos os que podem provocar os juízes a proferirem decisões. E vocês, depois de formados e aprovados na OAB, já lá no último ano de graduação, tenho certeza que todos, absolutamente todos, estarão com a carteirinha da OAB aprovada. Vocês, então, poderão ter essa capacidade postulatória, poderão vocês peticionar, vocês ajuizarem processos e vocês falarem diretamente com os juízes em igualdade de força, em igualdade de hierarquia, porque o advogado, a advogada, os advogados e advogadas, eles estão em hierarquia igual à dos juízes, à dos promotores, à dos defensores públicos. Então, vejam o importante papel que vocês, como advogados e advogadas no futuro, terão. Bom, dito isso, o professor gosta de retomar. E retomar o quê? Dizendo que o artigo 104, ele tratou, e nós vimos bem isso, ele tratou de requisitos de validade dos negócios jurídicos. E eu dizia a vocês várias vezes, insistentemente, aonde o artigo 104 está corretamente aplicado, as nulidades, as falhas, elas não estão. Aonde o 104 foi atendido com êxito, tendo os negócios jurídicos agentes capazes. Se não são capazes, então terão que ser representados ou assistidos. Tendo os negócios jurídicos objetos lícitos, possíveis, determinados ou determináveis em um futuro próximo. Então, estaremos diante de negócios jurídicos válidos. Tendo os negócios jurídicos a formalidade exigida pela lei e tendo os negócios jurídicos a tão sonhada vontade livre, nós teremos ali um negócio jurídico
elaborado com a mais absoluta correção. E o professor dizia, aonde o 104 está aplicado com correção, as nulidades, as falhas não estão. As nulidades absolutas, as nulidades relativas, elas não chegam aonde o 104 está aplicado com correção. E de outro modo, então o professor falou na sequência dos defeitos ou vícios que acometem os mais variados negócios jurídicos e que também podem acometer os atos jurídicos estrito sensu, como uma emancipação, como um reconhecimento de paternidade. Vocês, então, passaram a estudar que algumas falhas poderiam ser verificadas em alguns negócios jurídicos. Essas falhas são do erro, do dolo, do estado de perigo, da lesão, da coação moral. E também um vício com repercussão social negativa, a fraude contra credores. Depois, quanto à falha grave, nós falamos ali do negócio jurídico simulado, e eu dizia que nós não podemos concordar com a simulação na prática de negócios jurídicos. Pois bem, então, ao falar de defeitos leves e graves, que foi um apelido que o professor usou, eu falava de nulidade absoluta e dizia, as nulidades absolutas são falhas graves. E quando eu falava de nulidade relativa, eu dizia, as nulidades relativas são falhas leves, são defeitos ou vícios leves, que o legislador não considera tão grave assim. Pois quando eu falei de defeitos graves e de defeitos leves, eu dizia assim, quando os defeitos, quando as nulidades estão presentes, é porque lá no artigo 104 houve falha de aplicação. Houve falha de aplicação do dispositivo artigo 104 do Código Civil. E aqui, nesse momento, então, o primeiro ponto de revisão é o seguinte, ó. Aonde o 104 está aplicado corretamente, as nulidades não entram em discussão. Não entram. As falhas não entram em discussão aonde o artigo 104 está aplicado corretamente. Professor, mas vai que o advogado ajuize a ação. Vai ajuizar e vai perder essa ação. Porque aonde o artigo 104 foi cuidado exemplarmente, com agente capaz, objeto lícito possível determinado ou determinável, vontade livre, forma prescrita em lei ou pelo menos não vedada pela lei, aonde esses 4 pilares estiverem presentes, não há absolutamente como se anular o negócio jurídico. Então, quando o 104 está presente e corretamente aplicado, as nulidades nos negócios, elas não se fazem presentes. Já de outro lado, quando nós constatarmos que as falhas estão presentes, que houve manifestação de vontade que não é livre, por erro, dolo, coação moral, estado de perigo, lesão, ou que houve vício social com repercussão negativa, fraude contra credores, falha leve, simulação, falha grave. Quando nós identificarmos que os defeitos estão presentes em um determinado negócio jurídico, é porque houve falha na aplicação do artigo 104. Então, comparem bem assim, aonde o 104 está, as nulidades não estão. Aonde as nulidades estão, o 104 não foi aplicado corretamente, não está. Então, é nessa balança, é nessa balança que nós vamos construir a nossa aula de hoje. Por que que nós vamos construir a nossa aula a partir dessa ideia? Porque ao estudarmos as nulidades, as falhas, eu dizia a vocês, as falhas podem ser graves, nulidade absoluta. E para as nulidades absolutas, o legislador não concorda que elas permaneçam ou que os negócios jurídicos permaneçam
produzindo os seus efeitos jurídicos. Não concordando que os negócios com falha grave produzam efeitos, o legislador dá aos advogados, dá às advogadas, dá aos postulantes que podem se dirigir ao Poder Judiciário pedindo ao juiz, dá a eles a denominada ação declaratória de nulidade. E as ações declaratórias de nulidade, olhem só, que atacam falhas graves com as quais o legislador não concorda, essas ações declaratórias de nulidade, elas são imprescritíveis. Para atacar falha grave, a ação declaratória de nulidade deve ser ajuizada contra o negócio jurídico que tem essa falha grave. E esta ação judicial, denominada de ação declaratória de nulidade, ela absolutamente não se submete a prazo de prescrição ou a prazo de decadência. E eu dizia, pode ser 50 anos, pode ser 100 anos depois da prática do negócio jurídico, nós ainda teremos lá a ação declaratória de nulidade para retirar efeitos, para invalidar negócios com falha grave. Bom, até aí não há nexo nenhum com prescrição e decadência, senão pelo mero ponto que mencionei, no sentido de que a ação declaratória de nulidade, ela não prescreve, ela não decai, e, portanto, ela não se submete à contagem de nenhum prazo para o seu ajuizamento. Negócio produzido, proferido, assinado hoje, nós poderemos ajuizar a ação declaratória de nulidade por falha grave daqui 50 anos, em 2070, sem problema nenhum. Vamos poder ajuizar essa ação e atacar falha grave relacionada a um negócio jurídico produzido hoje. Temos toda a implicação da distância de tempo. Temos toda a implicação de como é que vamos ajustar o valor da moeda, como é que vamos corrigir tudo isso aí, qual é que é o efeito que isso aí vai ter na vida das partes. Mas o fato é que a ação declaratória de nulidade, ela não prescreve, ela não decai. Por isso é chamada de imprescritível. Ela é um mecanismo muito importante, porque vai ser usada por vocês como advogados e advogadas para atacarem negócios jurídicos que tenham falha grave. Quem ajuiza a ação declaratória de nulidade, apontando que houve uma falha grave no negócio jurídico, não precisará se preocupar com contagem de prazo de decadência, com contagem de prazo de prescrição. E é esse o único ponto que eu menciono de prescrição e decadência aqui, que a ação declaratória de nulidade é imprescritível. Ela não se submete a prazo de prescrição e ela não se submete a prazo de decadência. Por aí já revisei. Agora eu dou um passo à frente e aí sim, me aproximando muito daquilo que representa a ideia de decadência. Quando a gente estuda, gurizada, prestem atenção aqui, quando a gente estuda nulidade relativa, que o professor apelidou de falha leve, erro, dolo, coação moral, estado de perigo, lesão, fraude contra credores, os relativamente incapazes do artigo 4º do Código Civil, que celebram um negócio jurídico sem a devida assistência do seu representante, do seu curador, no caso dos que perderam o discernimento, dos viciados em tóxico ou alcoolistas, esse é o termo, alcoolistas, ou até dos pródigos, e também os que estão entre 16 e ainda não completaram 18 anos de idade. Essas falhas leves, apelidadas por mim como falhas leves, e chamadas tecnicamente pela doutrina de nulidades relativas, essas sim têm íntima ligação com os prazos de decadência. Por quê?
Porque o legislador sistematizou o Código Civil para dizer que quando nós tivermos uma nulidade relativa, falha leve, portanto, nós teremos que nos socorrer de um outro mecanismo judicial, que não é ação declaratória. O nome da ação, eu já disse muito aqui, é ação anulatória. E aí o detalhe é o seguinte, que na fraude contra credores, nós temos que mudar o nome da ação, embora essa outra ação também tenha cunho anulatório. Lá na fraude contra credores, nós chamaremos de ação pauliana ou revocatória. Podem denominar de ação pauliana, podem denominar de ação revocatória. Qualquer dos nomes vai identificar que o que se está atacando ali é um negócio jurídico que foi produzido, foi formulado, foi escrito e assinado com o defeito da fraude contra credores. Pois bem, quando o legislador sistematiza isso e ele diz vai ser cabível ação anulatória para ajuizamento de demanda que vise anular o negócio jurídico que tem falha leve, ele também disse uma outra coisa, que as falhas leves, não argumentadas no seu devido tempo, não poderão mais ser alegadas. Ou seja, ele disse assim, que os negócios jurídicos com falha leve, eles vão convalescer, eles vão se tornar válidos com o passar do tempo. O tempo de decadência passa, ninguém ajuiza a ação anulatória e então, após o prazo de decadência mais um dia, nós já não teremos mais o direito de alegar a falha leve, não teremos mais o direito de provocar o Poder Judiciário para anular esse negócio jurídico feito com suposta falha leve. Aqui eu começo a adentrar na nossa aula de hoje, para dizer que, quando a gente estuda o artigo 104 e depois estuda os defeitos e as nulidades, nós estamos também entrando nesse ponto de falar de prazos para ajuizamento das ações judiciais. Prazos que vão ter nomes diferentes, porque as consequências e as circunstâncias são diferentes. Nesse início, o professor se limita a dizer que o prazo de decadência tem a ver com o convalescimento do negócio que tem nulidade relativa. Convalesce, dizendo de outro modo, convalesce o negócio jurídico com defeito leve após a passagem do prazo de decadência, se ninguém ajuizou, se nenhum interessado ajuizou a ação anulatória dentro do prazo de decadência. Simples assim, gurizada. Ao mesmo tempo em que o legislador diz que as falhas leves representam nulidade relativa e permitem que se pleiteie a anulação do negócio, ao mesmo tempo em que ele permite essa alegação de nulidade, ele também diz, se por certo período de tempo, se por certo prazo, ninguém ajuizar a ação anulatória, não ajuizará mais. Porque passado o prazo de decadência fixado na lei, o negócio jurídico convalesce, o negócio jurídico se salva, e se dentro dos 4 anos ele tinha falha, agora aos 4 anos e 1 dia, ele não tem mais falha. O tempo sanou a falha então existente. Professor, era um relativamente incapaz lá do artigo 4º que não teve assistência. Depois dos 4 anos e 1 dia, não tem mais a invalidade, não tem mais a falha, não tem mais o que fazer? Não, não tem mais o que fazer, não tem mais a falha e não tem mais a invalidade. Ah, professor, mas e os defeitos lá a partir do artigo 138?
erro, dolo, coação moral, estado de perigo, lesão, fraude contra credores. Passados os 4 anos e 1 dia, não tem mais o defeito? É essa a mesma compreensão. Passados 4 anos e 1 dia da celebração do negócio, ou no caso de coação moral, passados 4 anos e 1 dia, desde a data da última coação, desde a data em que cessou a coação, nós não temos mais o direito de falar em nulidade relativa. Não temos mais o direito de levantar o dedo e apontar, mas aí esse contrato foi feito com falha, com defeito do erro, com defeito do dolo. Não, aos 4 anos e 1 dia, não há mais essa alegação. Não há mais o direito de anular. Porque o próprio código diz assim, convalesce o negócio jurídico com o passar do tempo. Se o passar do tempo faz convalescer o negócio jurídico, o legislador, no artigo 178, fixa esses prazos em tempo, em número de ano, nesse caso, e fixa ali que o prazo é de 4 anos de decadência para pleitear-se a anulação de negócio jurídico, contado hora da data da celebração e contado no caso de coação moral, contado da data em que cessar a coação moral. Recapitulado isso, pessoal, o professor agora começa a falar um pouco de outro prazo. O prazo que a gente chama de prescrição. Tem o prazo de decadência, já disse a vocês, está atrelado às questões de nulidade relativa. O prazo de decadência está atrelado à desconstituição de negócios jurídicos. Ou a gente alega esse direito de desconstituir negócios jurídicos dentro do prazo de decadência, ou não alega nunca mais. Porque perde-se o direito de anular na medida em que o próprio código diz que o negócio convalesce com o passar do tempo. E o tempo é, justamente, o prazo de decadência que o mesmo legislador nos dá. O legislador diz, o negócio jurídico com falha leve convalesce com o passar do tempo. E ele mesmo, num artigo posterior, vai dizer, é de 4 anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação. Então, está aí fechado o raciocínio do legislador. Ele diz que o negócio convalesce com o passar do tempo e ele diz que é de 4 anos esse tempo para pleitear-se a anulação. Se dentro dos 4 anos nós pleiteamos a anulação, nós vamos ter um debate judiciário ali, podendo ganhar o pedido anulatório ou perder o pedido anulatório. Mas o fato vai ser apreciado, o mérito vai ser apreciado, porque a ação anulatória foi ajuizada dentro do prazo de decadência. Todavia, se passado o prazo de decadência aos 4 anos e 1 dia, essa ação judicial entra no fórum e tem destino certo. O seu destino é a caixa do arquivo judiciário. Falando de processo físico, né? Agora com os processos eletrônicos é uma caixa de arquivo virtual. Nessa caixa de arquivo virtual entram milhares de processos juntos. Antigamente, quando era o processo físico, aí cada caixinha tinha meia dúzia de processos. E eram todas empilhadas lá nos porões dos fóruns. O fato é que ajuizar a ação anulatória fora do prazo é ajuizar postulando algo que não se tem direito. Aos 4 anos e 1 dia eu não tenho mais direito de anular. Mas ontem eu tinha direito. Sim, ontem o senhor tinha direito de anular. Hoje, 4 anos e 1 dia, o senhor não tem mais esse direito. E não levante o dedo
para falar algo contra esse negócio jurídico, porque o passar do tempo fez ele convalescer, fez ele se salvar, fez ele ficar válido para a eternidade. Se o senhor quisesse anular, que tivesse alegado dentro dos 4 anos. E a ação judicial é arquivada, sem análise de mérito, com o simples fundamento de que incidiu a norma do artigo 178, que prevê decadência de 4 anos. Caso fácil para o juiz. Aplicar norma de decadência fácil para o juiz. O difícil é, afastando a norma de decadência, ter que entrar no mérito da causa, analisando se o 104 está presente ou se há um defeito ou nulidade que está presente. Aí fica difícil para o juiz. Mas se for para contar prazo nos dedos e aplicar o 178, caso fácil, muito fácil. Aplica o 178 e manda arquivar. Agora, quando não ultrapassado o prazo de decadência, tem que acolher a ação judicial, recebê-la, dar todo o processamento, permitir defesa para o outro lado, e aí a coisa enrosca, porque tem que produzir prova, tem que convencer o juiz sobre a nulidade, tem que deixar a nulidade demonstrada, nulidade relativa. Muito bem, já tem uma noção exata, genérica, é claro, mas tem uma noção exata do que representa a decadência e aonde que ela está linkada. Ela está ligada às ações desconstitutivas, como é o caso da ação anulatória. A ação anulatória tem um pedido desconstitutivo. É para desfazer um negócio jurídico com falha. Por isso que o professor tanto fala em pedido constitutivo, desconstitutivo. A ação anulatória, ela tem um pedido desconstitutivo. Por isso ela se vincula a prazo de decadência. Ou eu entro com a ação anulatória dentro do prazo de 4 anos, ou eu perco o direito de anular. Prestem atenção na terminologia do professor. Eu perco na decadência, ultrapassado o prazo de decadência, eu perco o direito de anular. Perco o direito de anular. Não há outra alternativa. Eu perco o direito de anular a ponto de eu não poder levantar o dedo. Esse negócio foi feito com falha, o defeito do dolo, ou foi feito com falha no artigo 4º do Código Civil, eram relativamente incapazes sem assistência. Eu perco o direito dessa alegação. É uma alegação infundada após 4 anos e 1 dia. Infundada, porque sequer direito eu tenho na medida em que o próprio Código diz que convalesce o negócio jurídico após o decurso de prazo de decadência. É uma alegação infundada. Ela era fundada, tinha fundamento dentro dos 4 anos. Fora dos 4 anos, aos 4 anos e 1 dia em diante, não há mais fundamento para embasar uma anulatória e pedir que se reconheça a invalidade do negócio por falha leve. Agora o professor vai dar um passo a mais, porque vim reconstituindo 104, onde o 104 está, as invalidades não estão, onde as invalidades estão, o 104 não está, e eu disse que linkado às invalidades relativas, nós temos prazo de decadência. Ou ajuizamos dentro do prazo e vão processar a causa no Poder Judiciário, ou perdemos o prazo e então terá convalescido o negócio jurídico que tinha falha, mas depois do prazo de decadência, aquela falha desaparece como direito de anular, que não existe mais. A falha existia, mas não se tem mais o direito de anular por causa do decurso do tempo. Agora o professor vai falar um pouco sobre o prazo de prescrição. Então, vocês vão automaticamente esquecer a versão das ações anulatórias e pensar que o prazo de prescrição, ele também é
passar do tempo. O passar do tempo está intimamente ligado ao nosso cotidiano. Não só porque os cabelos vão ficando grisalhos. Não, não só por isso. Por isso também. Mas o tempo, o passar do tempo, ele é importante a ponto de o legislador se valer dele como fato jurídico estrito sensu ordinário e colocar o passar do tempo em diversos suportes fáticos das normas que se tem produzido no Brasil. Então, o nosso legislador brasileiro faz e fez entrar em vigor diversos artigos de lei que valorizam o passar do tempo, que trazem algum tipo de efeito jurídico ao passar do tempo. E eu dizia no início do semestre, é exemplo de fato jurídico estrito sensu ordinário, fenômeno da natureza, a prescrição e a decadência. Por quê? Porque o passar do tempo é, sim, fenômeno natural. Tenhamos nós disposição para admitir o passar do tempo ou não, o tempo passa. Ah, mas eu não quero que o tempo passe. Ele passa independentemente da nossa vontade humana. E nós vamos vendo isso, que o tempo passa, independentemente da nossa vontade. Bem, professor, eu entendi que tanto prescrição quanto decadência são passar do tempo. São prazos que o legislador dá em artigos de lei, e esses prazos eles estão intimamente ligados com o ajuizamento de ações judiciais. Sim, nisso quem conclui assim está coberto de razão. Tanto prescrição quanto decadência são prazos que estão vinculados ao ajuizamento das ações judiciais. Só que o que o professor vai pedir agora? Que vocês esqueçam as ações anulatórias que se vinculam a prazo de decadência. Agora eu começo a entrar num outro mundinho, o mundinho das ações condenatórias. As ações condenatórias que estão nas mãos dos mais variados credores que vocês imaginarem por aí. Sim, os credores eles têm contra eles prazo de prescrição correndo em relação ao ajuizamento das ações judiciais de cobrança. Os credores, pessoal, eles têm prazo contra eles correndo, assim como os devedores têm esse mesmo prazo de prescrição correndo a favor deles. Se o prazo de prescrição corre contra o credor, por óbvio, ele vai correr a favor do devedor, a favor de quem deve e não quer pagar. Então, aqui o professor vai enfatizar e compartilhar com vocês a tela inteira para mostrar o Código Civil. Vocês deverão estar vendo ele aqui ao lado, em seguida. Está aí ele. E o professor vai colocar aqui o artigo 189. Vejam que nós estamos falando da prescrição e da decadência no título 4, e especificamente começamos a falar aqui sobre prescrição. Nessa perspectiva, o professor sinaliza a vocês o teor do artigo 189, e pede que esqueçam momentaneamente a ideia das nulidades relativas, a ideia das ações anulatórias e ação pauliana, a ideia de que há prazo de decadência para ajuizamento das ações anulatórias. Esqueçam momentaneamente isso, porque ao tratarmos de prescrição, o raciocínio se opera de outro modo, e eu tentarei explicar aqui para vocês. No caso da prescrição, eu já disse, tenham em mente que há um credor que tem o seu crédito inadimplido. Ele tinha um crédito a receber, mas espontaneamente ele não recebe esse crédito. Então, a partir daí, ele começa a pensar:
o que fazer para resgatar, para receber aquele crédito. E ele não pode agir arbitrariamente com as suas próprias razões. Ele não pode pegar uma arma, ele não pode pegar um relho, ele não pode pegar um facão e ir até a casa do devedor para fazê-lo pagar, obrigá-lo a pagar. Se ele não pode fazer isso, só resta ao credor o ajuizamento de um processo judicial com pedido condenatório para condenar a outra parte a pagar. E esse processo, esta ação condenatória, que está na mão dos credores que não receberam espontaneamente, essa ação condenatória se submete a prazo de prescrição para o seu ajuizamento. E vejam que quando eu explicava a decadência, eu dizia: decadência é prazo para ajuizar ações anulatórias. Ou ajuiza ou perde o direito. E é isso mesmo. Mas aqui, gurizada, na prescrição, eu disse diferente. Eu disse, é a ação judicial que está à disposição do credor. Ele ajuiza. Ou, se não ajuizar, vai prescrever a sua ação judicial. Mas a dívida, a contratação inadimplida, o acidente de trânsito que me causou ruína no veículo, prejuízos financeiros, essa dívida não é invalidada, não é considerada inexistente. Muito pelo contrário, a dívida continua existindo, mesmo que o credor perca o prazo para ajuizar a ação de cobrança. Essa distinção, gurizada, é a mais importante que vocês podem fazer entre prescrição e decadência. Tem gente grande por aí que não sabe. Advogados, promotores, juízes, desembargadores. A gente vê nas emendas dos julgamentos certa confusão entre prescrição e decadência. Porque as pessoas não conseguem discernir o que é uma coisa e o que é outra. E eu aqui estou me esforçando para tentar fazer vocês saírem do direito civil 2, sabendo a diferença entre prescrição e decadência. Sim, as duas são prazos. Sim, as duas são prazos para ajuizar processo. Mas há uma enorme diferença entre elas. A diferença de que a decadência está lá para as ações anulatórias, enquanto que a prescrição está lá para as ações de cobrança envolvendo crédito e envolvendo credores que não receberam espontaneamente de seus devedores. E aí o professor precisa falar, para falar em prescrição, o professor precisa falar no artigo 189, que é o grande objeto da nossa aula sistemática de hoje. Porque o artigo 189 vai falar exatamente do conceito técnico de prescrição. O que é prescrição? O que significa este prazo? Que retira de credores a possibilidade de uso do poder judiciário, que faz com que o poder judiciário feche as portas para credores que perdem esse prazo de prescrição. É óbvio que o judiciário não vai fechar as portas. Mas para o caso específico de um credor que deixa passar o prazo de prescrição, vocês podem imaginar o judiciário fechando as portas para ele. Podem imaginar. Porque é isso que acontece. O credor tem prazo para ajuizar a ação, não ajuiza dentro do prazo, perde
perde a possibilidade de ajuizamento de ação pela incidência de prazo de prescrição. Mas eu tanto falei a vocês que na decadência, uma vez verificada, não se tinha o direito de anular. E aqui na prescrição, tanto eu vou falar para vocês, que mesmo prescrita a ação judicial, vejam que eu não falei em direito propriamente dito, mesmo prescrita a ação judicial do credor, esse credor ainda assim tem dívida existente e válida. Ainda assim, esse credor tem dívida existente e válida, tem crédito a receber do seu devedor. Ele poderá eventualmente bater na casa do devedor. Quer dizer, como é que é? Estou aqui, eu estou precisando do dinheiro, vai me pagar ou não vai me pagar? E o devedor só vai dar uma risadinha e mandar ele para o fórum. Você vai lá no fórum me cobrar, sabendo que já incidiu a regra de prescrição. Verificado o prazo de prescrição, o credor só tem uma coisa a fazer: sentar e chorar. Ou melhor, tem uma segunda coisa a fazer: sentar e rezar para que o seu devedor venha, lhe procure, tenha o fio do bigode, honre o fio do bigode, bata a sua porta com um saquinho de dinheiro e diga assim: olha, há 20 anos eu lhe devo, nunca consegui lhe pagar, mas agora, 20 anos depois, prescrita a sua ação, agora eu me recuperei, agora eu estou bem financeiramente, calculei o valor que te devo com juro, correção monetária, e está aqui o pagamento. Me emita o recibo, porque recibo é direito do devedor agora. Sim, não pague em conta se o credor não emitir recibo. Quem paga mal, paga 2 vezes. Vocês vão ver lá no Direito Civil 3. Quem paga mal, paga 2 vezes. Direito do devedor é receber o recibo de quitação. É direito do devedor que o credor emita recibo de quitação. Bom, mas não era propriamente isso que eu estava falando. Eu estava falando em um credor que perdeu o prazo para propor a sua ação de cobrança, prescreveu a ação de cobrança, mas ele ainda assim tinha dívida para cobrar. Ele ainda assim tinha direito de crédito a receber do seu devedor. Só que no Brasil, os devedores, vendo, eles já não pagam, os devedores já não pagam, quando a prescrição ainda não fulminou com a ação judicial de cobrança. Imagina os devedores sabendo que a prescrição incidiu sobre a hipótese de cobrança, sobre a ação de cobrança. Aí que eles cruzam os braços, se jogam numa rede e fazem uma festa. Porque o devedor, ele está louco para que o prazo de prescrição passe e que o credor não ajuize o processo judicial. Professor, mas pela sua explicação, tanto faz o efeito prático é mais ou menos o mesmo. O senhor disse que na anulatória, a ajuizada fora do prazo, ela não é recebida. Aqui eu verifico que a prescrição, a ação de cobrança ajuizada fora do prazo, ela também não é recebida. O resumo da ópera é que o Poder Judiciário não aprecia nenhuma causa nem outra, nem a anulatória depois da decadência, nem a de cobrança depois da prescrição. Isso é uma realidade. O Poder Judiciário, na situação pragmática, prática, o Poder Judiciário não analisa nem uma causa nem outra. Não analisa ações anulatórias depois do prazo, ajuizadas depois do prazo de decadência, e não analisa também ações de cobrança de credores
depois do prazo de prescrição. Só que por debaixo dos panos tem uma distinção, que nas ações anulatórias não resiste, não sobra nem direito para anular. Não sobra fundamento jurídico para anular, porque o negócio se convalesceu. O negócio se tornou válido com o passar do tempo. Aqui na prescrição, entretanto, sobra direito, sobra o direito de crédito do credor. O credor passa na rua e olha o seu devedor e diz assim: o senhor me deve, quando é que vai me pagar? E o devedor dá uma risadinha e diz assim: me cobra lá no Poder Judiciário, sabendo já que o credor perdeu o prazo da ação. O resumo da ópera também é que, prescrevendo a ação judicial, embora resista o direito de crédito do credor, os devedores não pagam mais. Mas visualizem isso que valerá a aula de hoje. As ações anulatórias, que são desconstitutivas do negócio jurídico, vinculam-se a prazo de decadência. As ações de cobrança dos credores, que são condenatórias, vinculam-se a prazo de prescrição. Essa distinção, ela é feita exemplarmente por um doutrinador que escreveu um artigo científico que é de nome Agnello Amorim Filho, o melhor que explicou a diferença entre decadência e prescrição. Agnello Amorim Filho. Se quiserem ler o artigo dele, podem ler. Mas se quiserem se contentar com o que o professor está explicando, podem ser fiéis que vocês estarão aprendendo o que há de mais importante na distinção entre prescrição e decadência. As duas são prazos, as duas são fatos jurídicos estrito sensu ordinários, fenômenos da natureza, mas há uma distinção intrínseca, interna entre elas. O aspecto prático para poder judiciário é não receber nem a anulatória, cujo prazo de decadência já se verificou, e não receber nem a de cobrança, cujo prazo de prescrição já tenha se verificado. O aspecto pragmático é esse. O Poder Judiciário não analisa nenhuma causa, nem outra. Nem a anulatória depois da decadência, nem a de cobrança depois da prescrição. Mas, na essência, nas anulatórias, não há mais direito de anular, porque o Código Civil chancela que o negócio jurídico, ele convalesce com o passar do tempo. Ele fica válido para a eternidade. Já, ao analisarmos a prescrição, nós vamos ver que a dívida do credor, que não ajuizou a cobrança no tempo oportuno, a dívida continua existindo, continua válida. Ninguém anula o contrato, ninguém anula o cheque emitido, ninguém anula o acidente de trânsito lá na sinaleira, que me deu o direito de crédito de receber uma indenização do culpado pelo acidente. Ninguém anula esses fatos. O único problema para os credores é que eles perderam o prazo de prescrição para ajuizar a ação judicial. Eles vão passar uma vida inteira dizendo que têm o direito de crédito, mas vão passar uma vida inteira lamentando que perderam o prazo para a ação de cobrança. Então, para nós irmos finalizando a nossa aula em 8 ou 10 minutos, o professor precisa falar do artigo 189. E esse artigo 189, ele é chave do conceito de prescrição. E eu pedi a vocês, vinculem prescrição a credores, os mais variados credores. Pode ser credor tributário, professor, o município que cobra IPTU, o estado do Rio Grande do Sul que cobra IPVA,
a União que cobra o ITR ou o Imposto de Renda? Sim, pode ser crédito tributário. Credores tributários também devem cuidar prazo de prescrição para ajuizarem as ações respectivas de cobrança ou de execução. Professor, e pode ser credor de contrato? Fez o contrato para receber o valor do veículo vendido em parcelas e o comprador do veículo parou de pagar as parcelas e já se venceram 3 ou 4 parcelas e ele nunca mais pagou o preço. Está inadimplente? Sim. Então é credor na via contratual. Contrato inadimplido pelo devedor torna o credor com o direito de cobrar via judicial. Torna o credor com a possibilidade de ajuizar a ação de cobrança envolvendo o contrato que foi assinado por ambas as partes, mas que não está sendo cumprido pelo devedor, que prometeu pagar as prestações e que não está pagando. Então, o credor pode ser um credor tributário? Pode. No caso do Estado, do município, da União. O credor pode ser um credor contratual que assinou o contrato e que a outra parte não está cumprindo? Sim, o credor pode ser contratual. Professor, e o credor pode ser extracontratual, que não detenha contrato com a outra parte? Sim. Num acidente de trânsito lá na sinaleira, quando eu passo no sinal vermelho, por imprudência ou por negligência, dever de atenção, me omiti com o dever de atenção, fui negligente, baixei o olho para mexer no rádio ou no celular e passei no sinal vermelho. Não há contrato nenhum nesse acidente de trânsito. Há, sim, um culpado e uma vítima. E aí eu, como culpado do acidente de trânsito, eu desço do meu carro e tenho 2 possibilidades. Ou espontaneamente eu digo, olha, vou reparar os danos, e aí como a gente age aqui no Brasil, que nem os Bolsonaro, anda com dinheiro nas mãos, nas cuecas, em tudo que é lugar. Eu andava com a minha mochila cheia de dinheiro no carro, então uma das minhas possibilidades era pegar aquela mochila cheia de dinheiro e dizer à vítima do acidente, olha, está aqui 10 mil reais. Estou lhe indenizando espontaneamente. E se faltar para o conserto, está aqui meu celular, me liga que eu complemento o preço. Essa é uma possibilidade. Descer do carro e acertar espontaneamente, amigavelmente, como pessoas de bem fazem, tirando a brincadeira do dinheiro nas cuecas. A outra possibilidade é eu descer do carro e gritar ainda com a vítima e dizer, vá procurar teus direitos lá no fórum. E então, viro as costas e não dou atenção. O que a vítima tem para fazer a partir do dia do acidente? Ela, vítima, é ou não é uma pretensa, um pretenso credor, se transformou em credor de uma indenização? E eu tenho algum contrato para justificar esse meu direito, o direito de crédito da vítima? E a resposta é não. Não há contrato para justificar o direito de crédito. Então, nós vamos enquadrar isso no artigo 186, entendendo que se trata de responsabilidade civil extracontratual, fora de contratos. Porque tem a responsabilidade decorrente de contrato não cumprido pelo devedor. Mas tem essa do acidente de trânsito, do erro médico, quando o médico esquece o bisturi na barriga do paciente e causa, por óbvio, dano. Sim, nós temos credores que o são por serem vítimas de danos. Todo aquele que comete ato ilícito civil fica obrigado a reparar os danos. Nós temos vítimas de danos, os mais variados.
pode ser acidente de trânsito, pode ser na engenharia civil, quando cai o prédio por erro do engenheiro, pode ser na medicina, o erro médico, na odontologia, o erro do dentista, qualquer das áreas do conhecimento. Nós temos situações que não estão nos contratos, mas que o simples ideal de causar dano a outra pessoa já torna a vítima credora. E por que eu insisto no prazo de prescrição ser associado aos credores? Porque contra todos, absolutamente todos os credores, sejam eles decorrentes de responsabilidade civil extracontratual, como no acidente de trânsito, sejam eles credores em decorrência de contrato, porque o devedor não pagou as prestações que assumiu por contrato, sejam eles credores tributários, como é o caso do Estado do Rio Grande do Sul, do município de Santiago ou da União, que cobra imposto, quaisquer credores nós associaremos que eles têm ação judicial de cobrança. Os nomes das ações judiciais vão variar. Pode ser a execução fiscal, se o município, o Estado ou a União for cobrar conta. Pode ser uma ação indenizatória, no caso do acidente de trânsito. Pode ser uma ação de cobrança de verbas condominiais, quando o condômino não paga o condomínio lá nos apartamentos. E pode ser uma execução contratual, quando o devedor não cumpriu o contrato que assinou. Não importa. Os credores estão atrelados a prazo de prescrição. Eles têm ação judicial de cobrança e têm o dever de cuidar prazo de prescrição. Vamos ao artigo 189. Violado o direito. Começa o artigo 189. Que direito, professor? O direito da vítima no acidente de trânsito, quando o condutor culpado não paga a reparação dos danos espontaneamente. O direito do credor tributário, quando em final de abril é o prazo para pagamento e o devedor do tributo não paga o tributo. Ou quando, no mundo dos contratos, o devedor não paga a prestação ajustada na data do vencimento. Em quaisquer hipóteses, os credores têm ali, na violação do direito, a perspectiva da cobrança. No acidente de trânsito que não foi reparado, no descumprimento contratual que não foi cumprido pelo devedor, no não pagamento do tributo pelo devedor tributário, pelo devedor da obrigação tributária, em quaisquer situações, estará ali a violação do direito dos credores. Vejam que os credores são credores, mas só têm o direito de cobrança depois do inadimplemento nas obrigações contratuais e tributárias e depois da ocorrência do dano nas situações de danos extracontratuais. Sim, eu não posso dizer, hoje eu cheguei em casa e não me acidentei, mas amanhã eu posso me acidentar. Não, então vamos esperar até amanhã ver se eu vou me acidentar ou não vou me acidentar. O credor por contrato vai dizer assim, não, amanhã é o prazo do meu devedor pagar, mas eu já vou ajuizar o processo hoje, porque eu estou achando que ele não vai. Não, pessoal, antes de violado o direito, não há o que o credor agir. Nós trabalhamos, então, o 189 com o conceito padrão inicial. Violado o direito, ou seja, no acidente de trânsito, o culpado não me pagou espontaneamente.
No contrato, o devedor já passou do dia do vencimento e não me pagou. No tributário, o devedor tributário passou do dia do vencimento e não pagou o Estado, o município ou a União. Nós temos que ter violação de direito. E aí, professor, já entendi. Violado o direito depois do vencimento ou depois do acidente de trânsito não pago, o que acontece? Nasce para o titular desse direito a pretensão. E o que é a pretensão? A pretensão é o mesmo que a ação judicial. Então, violado o direito, nasce para o credor o direito da ação judicial. Violado o direito, o credor tem que agir para cobrar o que lhe é de direito. E aí eu digo mais: a pretensão ou a ação judicial que os credores têm para cobrar, ela vai se extinguir, conforme o artigo 189, ela vai se extinguir pelo decurso de prazo de prescrição. E aonde, professor, que eu vejo esses prazos de prescrição? E eu respondo para vocês usando o mesmo artigo 189. Os prazos de prescrição estão previstos nos artigos 206 e, como soldado de reserva, se o 206 não prever, o 205. O 189, gurizada, ele incorpora o conceito de prescrição. Viola o direito, não repara essa violação. Nasce para o credor a ação judicial. Porque o violador do direito não reparou, nasce para o credor a ação judicial. E essa ação judicial fica eternamente à disposição do credor, como aquela ação declaratória de nulidade que ataca a falha grave? A ação declaratória é imprescritível. A ação declaratória é imprescritível, mas a condenatória não é. Nasce para o credor uma ação judicial que se extingue pela prescrição. E aí nós vamos ver quais são os prazos de prescrição e vamos ver que tem prescrição de 1 ano, tem prescrição de 2 anos, prescrição de 3 anos, prescrição de 4 anos e de 5 anos. Estão todas elas de 1 a 5 anos, previstas no artigo 206 do Código Civil. Chamo a atenção para o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5, que fala da reparação civil. Os processos de reparação civil. Só para dar um exemplo, ó, o professor desce lá no 206 para dizer que no parágrafo 3º prescreve em 3 anos, inciso 5, a pretensão de reparação civil. E vocês estão aqui a analisar a hipótese do acidente de trânsito. 3 anos. A contar do acidente lá na sinaleira, que eu passei o sinal vermelho. 3 anos. O credor, a vítima no acidente, o credor da reparação de danos, tem 3 anos para ajuizar a ação de cobrança, que nesse caso vai levar o nome de ação de indenização por danos materiais e morais. Então, pessoal, a sistemática está dada. Prescrição deve ser associada a credores. Credores que dormem perdem o prazo para ajuizar a ação judicial, mas não perdem o direito de crédito que continua existente. Interessados que dormem perdem o prazo para ajuizar a ação anulatória e anular negócio jurídico. E depois de perder esse prazo, não sobra nada. Não sobra direito de anular. Essa é uma diferença categórica e o professor, então, vai terminando a aula de hoje
ao falar do Agnello Amorim Filho. Ele fala sistematicamente em 3 possibilidades que vocês devem levar para a vida inteira. Diz o Agnello Amorim Filho: tratando-se de pretensão condenatória, pedido condenatório, como é o caso de ações de indenização, de ações de revisão de contrato, de ações de cobrança e de execuções para a cobrança de dívida, nós estaremos diante do prazo de prescrição. Corre contra os mais variados credores um prazo que é de prescrição. E uma vez verificado esse prazo de prescrição e ultrapassado esse prazo de prescrição, o credor não tem mais ação judicial para ajuizar. O judiciário lhe fecha as portas. O Amorim Filho segue em uma letra B, dizendo: tratando-se de pretensão constitutiva ou desconstitutiva, como é o caso das ações anulatórias que desconstituem um negócio jurídico com falha leve. Ele diz: o prazo é de decadência nas ações anulatórias desconstitutivas. Nas de cobrança, prescrição. Nas anulatórias, decadência. Nas de cobrança, prescrita a ação judicial, sobra o direito de crédito. Nas desconstitutivas anulatórias, decaído o direito de anular, não se pode mais falar em direito anulatório. Não se tem mais o direito anulatório. Vejam que aí está a grande distinção conceitual entre prescrição vinculada às ações de crédito do credor e a decadência vinculada às ações anulatórias que os interessados têm para anular negócios jurídicos com falhas leves. E aí, para finalizar, o doutrinador Agnello Amorim Filho fala das falhas graves, e ele diz assim: se as ações forem declaratórias, como é o caso da ação declaratória de nulidade, que ataca falhas graves, nós temos que concluir que essas ações declaratórias são imprescritíveis. Elas não se submetem a prazo de prescrição ou de decadência. Guardem isso. Terão aprendido muito em Direito Civil 2. Ações condenatórias, direito de crédito dos credores, vinculam-se a prazos de prescrição. Ou o credor ajuiza a ação dentro do prazo de prescrição, ou ele perde a ação judicial. Ele perde a ação judicial, mas fica com o direito de crédito. Já na sequência, o Amorim Filho diz o seguinte: se for constitutiva a ação ou desconstitutiva, como é o caso das anulatórias, nós estaremos vinculados a prazos de decadência. Ou eu ajuizo o processo anulatório e sustento o direito de anular dentro do prazo de decadência, ou, se eu perder o prazo de decadência, eu sequer falo em direito de anular, porque o negócio jurídico se convalesce com o passar do tempo, quando a falha é leve. E, para finalizar, o Amorim Filho chancela: se a ação for declaratória, como é a ação declaratória de nulidade que ataca falhas graves, esta ação ela é imprescritível. O professor agradece imensamente a audiência e vou encerrando a
a apresentação e fico à disposição de vocês. Muito obrigado.